Hoje iremos falar sobre a distância entre ponto e reta. Para determinar a distância D de um ponto P e uma reta R, vamos utilizar uma fórmula. Dessa forma, permite que a gente encontre a distância entre esse ponto P, x0, y0, e uma reta R na forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Então, pela fórmula, a gente vai calcular a distância usando a equação geral da reta e os coeficientes A e B dessa reta. Então, substituindo o x0 e o y0 do ponto P na equação geral da reta, vamos assim encontrar essa distância. Então, nessa fórmula, o A, o B e o C são os coeficientes da equação da reta R. X0 e Y0 são as coordenadas do ponto P. Então, a distância entre o ponto P e uma reta é a projeção ortogonal desse ponto em relação a um ponto P pertencente à reta R. Vamos ver um exemplo. Determine a distância entre a reta R, representada pela equação menos 3x mais 4y mais 2 igual a zero, e um ponto P formado pelas coordenadas 4, que é o x0, e 5, que é o y0, ou seja, o x e o y do ponto P. Então, vamos aqui identificar os valores. Quem é o A, o B e o C? O A é o coeficiente de x, ou seja, o A é menos 3. O B é o coeficiente do y, então o B é 4. E o C é o termo independente, ou seja, aquele número que não tem variável, ou seja, o C é o número 2. O x0 e o y0 é o x do ponto, então x0 é 4 e o y0 é o y do ponto P, ou seja, é o número 5. Então, vamos substituir na forma. D, como é distância, nós vamos usar em módulos, quer dizer, apenas vai obter aqui valor positivo no resultado. Então, nós temos ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o a e o b são os coeficientes da equação geral da reta. E na parte superior, ou seja, parte do numerador dessa fração, nós vamos ter a equação da reta, onde o a é o menos 3, o b é o 4 e o c é o 2. Ou seja, vamos pegar a equação da reta e substituir o x e o y pelo x do ponto e o y do ponto, que aqui é representado por x0 e y0. Então, fazendo a substituição pelos valores, a distância D vai ser igual ao módulo. Aí, vamos obter aqui menos 3, que é o valor do A, que é o coeficiente do x, a equação geral da reta. Então, vai ficar menos 3 multiplicado pelo x0, que é 4, mais o 4, que é o valor de B, multiplicado pelo y0, que é 5, mais C, que é igual a 2. Então, o valor de C é 2. Então, vamos dividir isso aí pela raiz quadrada do A ao quadrado, portanto, menos 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. Porque eu esqueci de colocar o menos 3, certo? Mas ao quadrado, isso aí vai dar a mesma coisa. Então, fazendo devidamente aqui as multiplicações e as potências, vai ficar assim. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 4 vezes 5 dá 20, mais 2, isso na parte superior. Parte de baixo, nós temos raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá 16. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 mais 16. Isso vai dar, na parte de cima, vai ficar 22, que é o 20 mais 2 positivo, menos 12 fica 10. Parte de baixo, nós vamos ter raiz quadrada de 25, que é a soma do 9 mais 16. Então, tirando a raiz quadrada de 25, vamos ter aqui 10 dividido por 5, isso é igual a 2. Ou seja, a distância da reta R ao ponto P, ou vice-versa, a distância do ponto P à reta R é 2 unidades de comprimento, ou seja, igual a 2.
Vamos à resolução 20, ou seja, exercício respondido número 20, a nossa sequência de atividades respondidas no nosso livro didático, onde pede nessa questão: determine a distância entre duas retas paralelas. Temos a reta R, que é 12x menos 5y menos 2 igual a 0, e a reta S, que é 12x menos 5y mais 24 igual a 0. Então, essas duas retas, elas são paralelas. Observe que os coeficientes de x e de y são o mesmo valor. Então, nós temos aqui duas retas paralelas e queremos a distância entre essas duas retas. Mas o que nós estamos vendo é a distância entre um ponto e uma reta. Certo, é isso mesmo. Pois cada reta é um conjunto de pontos. Então, nessas duas retas, nós temos distância entre ponto e ponto, nós temos distância entre ponto e reta, pois na reta tem infinitos pontos. Então, nós podemos encontrar um ponto de uma reta e calcular com relação à outra. É isso que nós iremos fazer. O ponto, nós vamos primeiro escrever um ponto qualquer de uma reta. Escolhe uma reta e busca esse ponto. E para encontrar esse ponto, a gente pode atribuir um valor ou para x ou para y. A partir de atribuir um valor qualquer, você encontrará o respectivo valor da outra variável. Então, aqui nós iremos escolher a reta R e atribuir um valor para x, para poder encontrar o valor de y. Nós temos que atribuir o valor para uma das incógnitas e descobrir o valor da outra. Aqui vamos escolher o número 1 para x. Essa escolha do número 1 é porque é um número fácil de ser trabalhado, por ser um número neutro, e torna uma resolução onde o y será um número inteiro. Então, com esse objetivo, vai ser atribuído o número 1 para x, mas poderia ser o número 0, o número 2, o número 3, qualquer um valor, com certeza vai ter um outro valor para y. Então, vamos atribuir o valor 1 para x na reta R. Então, vamos pegar a reta R, que é 12x menos 5y menos 2 igual a 0, substituir o x por 1. Então, vai ficar R, 12 vezes 1, que é o valor de x, menos 5y menos 2 igual a 0. Então, vamos aqui encontrar o valor de y, que o x foi atribuído, ou seja, foi escolhido para o x. Então, 12 vezes 1 dá 12, menos 5y menos 2 igual a 0. Resolvendo essa equação com a incógnita y, vamos encontrar o valor de y. 12 menos 2 fica 10, passa para o segundo membro, fica menos 10. Então, vai ficar menos 10 dividido por menos 5, y é igual a 2. Como eu disse anteriormente, a escolha do número 1 é por ser mais fácil, é por dar um valor inteiro para y, mas poderia ser qualquer outro número para x. Teríamos aqui encontrado um valor para y, que não vai dar nenhum problema para encontrar a distância. Então, como já temos um valor de x e de y, então nós já temos um ponto que pertence à reta R. Então, esse ponto de x1 e y2 é o ponto P pertencente à reta R. E temos uma outra reta, que é a reta S, que é 12x menos 5y mais 24 igual a 0. Então, se eu pegar um ponto da reta R e projetar a um ponto da reta S, formando uma projeção ortogonal, nós vamos ter a distância entre o ponto P e a reta S. Então, usando a fórmula da distância entre um ponto e uma reta, que é módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, substituindo o ponto P no x e no y, e usando a reta S. Então, vamos ter aqui. A reta S é 12x, então vai ficar 12 vezes 1, que o 1 é o x do ponto P, menos 5y, onde o y é 2, que é o valor do y do ponto P, mais o 24, que é o valor do c da reta S. Isso dividido pelo a ao quadrado, que é o 12 ao quadrado,
mais o b ao quadrado, que é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Fazendo as devidas multiplicações, 12 vezes 1 é 12, menos 5 vezes 2, 10, mais o 24. Na parte de baixo, nós temos raiz quadrada, 12 ao quadrado é 144, e menos 5 ao quadrado dá 25. Agora, vamos fazer as operações de adição e subtração. Parte de cima, nós temos 12 menos 10, dá 2, mais 24, dá 12, menos 10 dá 2, mais 24, né? Então, vai dar 26. E raiz quadrada, somando 144 mais 25, dá 169. Ou seja, 26 dividido pela raiz de 69, que é 13, temos que a distância é igual a 2. Então, a distância entre o ponto P, que pertence à reta R, e a reta S é igual a 2. Qualquer ponto da reta R que a gente projetar para a reta S vai ser uma distância igual a 2, pois a distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma, pois retas paralelas, elas andam sempre lado a lado, sem nunca se tocar. Então, elas não vão aumentar e nem diminuir a distância no decorrer dessas retas. Vamos ao exemplo 21. Calcule a altura do triângulo ABC de vértice A, 6 e 2, B, 9 e 5, e C, 1 e 3, em relação ao lado AB. Então, aqui a questão, ela nos dá um triângulo, quer saber a altura desse triângulo em relação a um determinado lado. Então, se nós temos o lado AB como sendo a base desse triângulo, então a altura vai ser a projeção do vértice C com relação ao lado AB. Então, AB é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, pelo ponto A e pelo ponto B, vai passar uma reta. E que a projeção do ponto C a essa reta vai ser a altura, pois a projeção deve ser vertical. Essa projeção deve ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Portanto, é uma projeção ortogonal. Então, devemos inicialmente encontrar a reta AB, pois aqui não foi nos dado a reta, foi dado apenas os pontos. Para isso, vamos encontrar o coeficiente angular da reta R, que é o coeficiente angular M, dessa reta que passa pelo ponto AB, que é ao lado do qual devemos fazer a projeção do vértice C. Para encontrar o coeficiente angular, nós devemos fazer a diferença entre os y dos dois pontos que formam essa reta, que é o A e o B. Então, vai ser y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, esta formulazinha, a gente vai substituindo o y de B, que é 5, menos o y de A, que é 2, vai ficar 5 menos 2, 3. X de B é 9, menos x de A, que é 6, subtraindo também dá 3. Ficar 3 dividido por 3 é igual a 1. E vamos usar a equação fundamental da reta, que é essa forma, que foi derivada, ou seja, que foi gerada a partir dessa montagem da forma do coeficiente angular. Então, vamos ter a relação ou a equação fundamental da reta, que é essa forma, para equacionar a reta, para achar a equação geral da reta que passa pelo lado AB. Então, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, onde o y0 e o x0 vai ser o x e o y de um ponto dessa reta. Então, se a reta passa pelo A e o B, então nós temos dois pontos. Vamos escolher um desses pontos e substituir aqui nessa equação. Então, escolhe o ponto A ou B para equacionar. Aqui eu vou escolher o ponto A, 6 e 2. Então, no lugar do x0 e do y0, eu vou colocar o 6 no x0 e o 2 no y0, pois o ponto escolhido aqui foi o ponto A.
Então, essa reta R, como eu chamei aqui a reta que passa pelo lado AB, vai ficar assim. Reta R vai ficar y, vem da equação fundamental, menos o y0, que eu escolhi o ponto A, onde o y do ponto A é 2, igual a 1, que é o m, coeficiente angular, que nós encontramos acima, que multiplica x menos o x0, que o x0 é o x do ponto A, número 6. Então, fazendo aqui as continhas, fica y menos 2 igual 1 vezes x dá x e 1 vezes menos 6 dá menos 6. Colocando tudo para o primeiro membro, para que nossa equação fique no formato geral, que é quando fica igual a zero. Então, fica menos x, que o x é o primeiro termo da equação, mais o y, menos o 2, mais o 6 igual a zero. Juntando o menos 2 mais o 6, vai ficar menos x mais y mais 4 igual a zero. Então, nós temos aqui a equação da reta AB. Então, temos a reta menos x mais y mais 4 igual a zero e o ponto do qual nós queremos encontrar a sua projeção, ou seja, a altura do triângulo ABC é a projeção do vértice C com relação à base AB. Ou seja, a altura é a distância entre um ponto e uma reta. Então, usando a forma da distância entre um ponto e uma reta, vai ficar assim. A distância vai ser o menos 1, que é o coeficiente do x, que é o A, vezes o 1, que é o valor do x do C, mais 1, que é o coeficiente do y, vezes 3, que é o valor do y, mais 4. Isso dividido pela raiz quadrada do A, que é o menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. Fazendo a multiplicação na parte superior, fica menos 1 vezes 1 dá menos 1, 1 vezes 3 dá 3, mais 4. A parte de baixo da raiz quadrada, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mais 1 ao quadrado é 1. Fazendo as continhas na parte superior, menos 1 mais 3 é 2, 2 mais 4, 6. Dividido pela raiz quadrada de 2, pois 1 mais 1 é 2. Como aqui nós temos uma fração onde o denominador é o número irracional, que é o número de uma raiz quadrada não exata, vamos aplicar aqui o processo de racionalização para tirar esse radical do denominador, ou seja, tirar a raiz quadrada do denominador. Como é feito isso? Para eliminar a raiz quadrada de 2, nós devemos multiplicar pela própria raiz quadrada de 2, pois vai dar raiz quadrada de 4, ou raiz quadrada de 2 ao quadrado, e nesse caso, tira a raiz. Então, multiplica tanto a parte do numerador como o denominador pela raiz quadrada de 2. Esse é um processo de racionalização. Então, na parte de cima, vamos multiplicar 6 vezes raiz de 2, dá 6 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 na parte do denominador, vamos ter raiz de 2 ao quadrado. Ou podemos fazer raiz quadrada de 4, onde a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2 dividido por 2, divide o 6 por 2, teremos 3 raiz de 2. Então, sempre que tivermos uma fração com denominador, um radical, uma raiz quadrada, é só multiplicar pela raiz quadrada do mesmo número. E assim você obtém uma racionalização, ou seja, a transformação de um número com denominador com radical para um número sem o denominador radical. Como aconteceu, ficou 3 raiz de 2. A raiz que estava no denominador passou para o numerador.